Pauta. Seja bem-vindo a mais um programa onde nós vamos debater, conversar sobre temas importantes para a nossa sociedade e também, é claro, para nós, mulheres, principalmente mulheres mogianas. E hoje nós recebemos duas convidadas muito especiais. Uma delas vocês já até conhecem bastante, né? Que é a vereadora Inês Paz, vereadora mulher mogiana, agora representando Mogi das Cruzes. Seja novamente bem-vinda, vereadora. Muito obrigada. Olá a todas e todos. Olá, a Alessandra, que é a nossa convidada, a Andriele. É com muito prazer que a gente faz essas conversas. É claro que o programa chama-se Mulheres em Pauta, porque nós queremos destacar as mulheres, porque as mulheres têm muito poder. Mas nós queremos que os homens nos assistam, tá? Pode nos acompanhar. Inclusive, o tema de hoje é voltado para todo mundo, né? Não só para as mulheres. Nós temos uma mulher representando o assunto, que a nossa convidada, que a vereadora trouxe aqui, muito especial, a Alessandra Galindo. Seja muito bem-vinda a Mulheres em Pauta. Vou falar um pouquinho sobre o currículo dela, tá? Que também é bem extenso. Ela é uma das representantes de cultura aqui no município. Ela é proprietária do CIA Triaton, uma das fundadoras e gestoras do Galpão Arthur Neto. Tenho certeza que vocês conhecem, inclusive, aqui em Mogi das Cruzes, né? Também faz parte ali do Brincante no grupo Jabuticaqui Ritmos e Tradições. E ela é pesquisadora da cultura popular brasileira. Muita coisa, né? Então, Alessandra, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. Vamos falar um pouquinho, né, de cultura e espaços aí que a gente tem aqui no nosso município. Olá a todos, obrigada aí pelo convite, pela vereadora Inês Paz, é um prazer estar aqui com vocês. Pois é, você falou um pouquinho do meu currículo e eu trabalho com arte e cultura na cidade de Mogi das Cruzes há mais de 20 anos, produzindo arte e cultura, tendo um espaço próprio que trabalha a questão da arte e cultura. Fui fundadora e gestora do Galpão Arthur Neto também, que hoje reabriu, faz um ano que o Galpão Arthur Neto reabriu, nós fechamos um tempo, agora ele reabriu, eu não faço mais parte da gestão, mas é um espaço super parceiro. E Mogi das Cruzes, a gente acabou de fechar o Severina Café e Arte, que era um dos espaços de cultura que nós tínhamos aqui, que nesse caso era eu que dirigia, e faz agora no começo do mês nós fechamos esse espaço de cultura na cidade. Mais um espaço de cultura que é fechado na cidade de Mogi. Inclusive, acho que é importante a gente já falar sobre isso, né, vereadora? Vamos até quebrar um pouquinho aqui do roteiro. E, Alessandra, explica pra gente, né, como que é o cenário da cultura, principalmente o Severina, que era um espaço muito bem frequentado também aqui em Mogi das Cruzes, conhecido. Por que acontece, né, esse impacto da cultura, não ter tanto espaço no município? O que aconteceu com o Severina? Então, na verdade, são espaços que não proporcionam apenas entretenimento, né? Eles proporcionam também a questão da arte, a valorização da arte, a valorização do artista. São poucos espaços em Mogi das Cruzes que o artista tem a liberdade de fazer um trabalho que ele escolheu, que tenha a liberdade de... As pessoas vão até lá para assistir, para ver realmente o artista, né? Para prestigiar a arte, não é só um espaço de entretenimento, né? Então, isso é muito difícil em Mogi. Mogi tem uma dificuldade muito grande em a gente acessar as pessoas com esse tipo de espaços, né? O Severina não foi o primeiro, a gente já teve o Casarão da Mariquinha, Casa do Jequitibá, Canto de Cabocla, todos os espaços, assim, outros, que às vezes a gente esquece o nome, mas todos os espaços que trabalham com essa questão da valorização do artista. Então, o que é? A pessoa vai lá, todo o cachê, toda a entrada que é paga é revertida para o artista. O artista tem toda a estrutura e a liberdade para se apresentar sem ter um telão no fundo, sem ter um futebol passando, sem ter outras interferências, né? Então, esses espaços, eles visam realmente a valorização da cultura, tanto da cultura popular brasileira, quanto da música, das exposições, lançamento de livros, tudo isso acontecia no Severina. Mas Mogi tem um público restrito para isso, né? São poucas pessoas que consomem esse tipo de... consomem, mas que curtem, que vão aproveitar esse tipo de arte, como a vereadora Inês, que era uma parceira nossa, que estava sempre lá, e outras pessoas. Mas, assim, é um público, é como se a gente não tivesse essa educação cultural, como se Mogi não tivesse esse trabalho de reconhecimento da cultura, principalmente da cultura própria da cidade, né? Então, exatamente. Assim... Eu concordo muito, viu, em relação a isso. E eu acredito até que a vereadora pode trazer esse ponto para a gente, né? Essa visão de que
Falta incentivo, vereadora, aqui na região para espaços culturais, para essa educação cultural? O que de repente o poder público, né, ainda não está fazendo para que Mogi tenha mesmo espaços maiores, que tenha essa visitação maior, conhecimento por parte da população? Então, a cidade de Mogi das Cruzes é uma cidade rica, eu tenho dito isso, em todos os sentidos, né? Rica no sentido do poder aquisitivo, não das pessoas. Tem pessoas que ganham muito bem, mas também temos os nossos trabalhadores, as trabalhadoras, que curtem a arte, que curtem a cultura. Mas também no sentido da produção cultural, no incentivo de ter artistas mogianos de todos os tipos, né? De todos assim, os segmentos, não sei se o termo correto é modalidades assim, dentro da arte. Então a gente vê, a gente sou mogiana, então eu tenho acompanhado, não enquanto, né, como uma incentivadora e participante assim, dessa vida cultural. Agora, o que a gente vê na nossa cidade? Ela tem uma tradição assim, de organização dentro das suas raízes, de abandonar a questão da cultura, de resgatar, de manter vivo essa história. Então, a gente vê o nosso patrimônio, começa por aí. Quer dizer, foi destruído patrimônio histórico importantíssimo, a Igreja do Rosário, aonde foi parar, entendeu? Transformou-se no quê? Num hotel. Então, esse resgate cultural, acho que nunca teve. Aí parte de uma política deliberada de prefeitos, né, de alguns vereadores, de histórico, não é da questão da atualidade. Agora, atualmente, a gente até tem leis por parte federal, e a cidade de Mogi das Cruzes até tem também a lei de incentivo à cultura, que é uma lei municipal, mas o que eu vejo, eu tenho debatido isso como legisladora, tanto na época que eu estive vereadora em 2001 até 2008, que era o Jundiabe, essa luta, essa resistência dos artistas mogianos, porque a gente tem assim, um conjunto de artistas muito grande aqui na nossa cidade que acaba não sendo incentivado, não sendo valorizado. Por quê? Porque aí tem essa ideia, que a Alessandra até usou a palavra né, consumismo, né, porque a gente não acha consumir como um consumista, mas acho que eu vejo dessa forma, a Alessandra pode até falar melhor, que o que é propagado, o que é divulgado, o que é incentivado, é uma arte consumista. Então, que as pessoas vão lá, quantas vezes a gente já foi em barzinho que não são estilo do Severina, estilo do Canto Cabloca, estilo do Jequitibá, esses barzinhos assim que tem essa preocupação do artista estar cantando lá e ninguém está nem aí com a música dele, entendeu? Não está nem aí, está lá para consumir e ali tem um artista cantando. E eu já conversei com artista, porque eu já teve artistas nossos muito importantes, vou citar o Rui Ponciano, que é uma lenda aqui na nossa cidade, que ele falou que às vezes ele sente mal, mas para ele sobreviver, ele precisou fazer isto. E cantar em algum lugar, e também a outra coisa é que, como a Alessandra colocou, você paga aquela taxa, não reverte para todo o artista. Então, nesse sentido, não há... então, tem leis federais, a Mogi das Cruzes tem lei, mas para onde vai o incentivo? Não é para esse estilo de resgatar os nossos artistas, de resgatar a nossa cultura. Aqui na nossa cidade está faltando muito isso e eu espero que a gente vá reverter. Então, eu tenho esperançar nessa reversão aqui na nossa cidade. É isso, a gente tem que sempre acreditar mesmo, né, que terão mudanças aí no cenário, principalmente da cultura, que é o que forma, né, gente, também caráter, sociedade. E igual, né, a vereadora e a Alessandra já falaram, tem diversos artistas aqui na região que precisam desse incentivo e também do apoio da população, né? E aí, dentro disso, cabe a nós também incentivar e consumir de alguma forma, né? Prestigiar o trabalho desses artistas. Acho que prestigiar seria até um termo um pouquinho mais adequado. Agora, Alessandra, eu gostaria de saber, você que já, né, esteve à frente aí de diversos espaços, a vereadora até pode me corrigir se caso o dado não estiver correto,
A Secretaria de Cultura, principalmente, né, daqui de Mogi das Cruzes, está com um orçamento aí de mais ou menos 1,4 milhões voltado para o setor de cultura. Onde que a gente vê esse investimento, né? Então, para onde que está indo? Você consegue responder? Porque, assim, o Severino acabou de fechar, né? Então, como que era recebido esse tipo de incentivo do município? Na verdade, a gente nunca teve nenhum tipo de incentivo, nenhuma verba pública, porque o Severino era um espaço privado, né? A gente tem tem um trabalho muito grande com a questão da arte. Existe um trabalho aí para que esses espaços sejam classificados também como casa de cultura, né? Para a gente poder ter acesso a esses tipos de verbas, de emendas, da lei do incentivo, por exemplo. E, assim, é um trabalho que a gente faz de pesquisa, de procura, para que a gente tente se encaixar. O Severino ainda não deu tempo de se encaixar nesses espaços, nessa configuração, né, pública de incentivo público, mas tem outros espaços que estão com esse trabalho para poder ter acesso a essas verbas. O Galpão Arthur Neto, por exemplo, acabou de ser contemplado, virou um espaço de cinema também, né? Foi inaugurado um espaço de cinema, agora semana passada, que é a Lei Paulo Gustavo, que o espaço foi contemplado e conseguiu ali se organizar para ser isso. Mas existe uma dificuldade também das pessoas entenderem como elas chegam a esse tipo de leis, né? Como é que elas fazem para se inscrever? A secretaria tem um trabalho, faz algumas palestras, faz algumas coisas, mas existe ainda uma dificuldade. E a gente vê que acaba muitas pessoas concentrando muito projetos desses, várias pessoas concentrando alguns projetos. Então, assim, não há uma difusão, realmente uma... Como que eu posso te dizer assim? Realmente as pessoas não têm acesso a como fazer esse tipo de coisa. A vereadora, uma disseminação, né? A vereadora citou o Rui Ponciano, por exemplo. O Rui era uma das pessoas que mais se apresentava no Severina. O Rui é realmente um artista fantástico, que já fez parte de alguns projetos, mas sempre faz parte de alguns projetos, né? Então, assim, o legal seria que a gente tivesse realmente um trabalho, um resgate dessas pessoas e que elas conseguissem fazer a sua arte, se apresentar de uma maneira, assim, mais simples, mais como se fosse realmente como o patrimônio que elas são dentro da cultura da cidade, né? Então, tem uma dificuldade no acesso a essas leis de incentivo, a como fazer, aos editais, propor um edital. A gente vê vários artistas hoje, tem vários aqui que passam pela minha cabeça, que são artistas que estão com produtoras para poder fazer esse trabalho, para chamar os artistas, para ajudar, para fazer com que eles tenham acesso a esse tipo de incentivo. O Severino, agora, por exemplo, a gente entra numa fase de produção também. Então, agora a gente vai procurar se encaixar nessas leis, tentar verba pública, para que a gente consiga fazer esse nosso trabalho de difusão da cultura de uma maneira mais ampla. Olha só que legal. Vamos aguardar aí, né, então, as próximas etapas, que o Severina não fechou, né? Ele está numa nova fase. E aí, vereadora, até falando disso, que a gente já estava falando, né, a vereadora, ela falou, realmente... Pela expressão dela, ela falou, para onde está indo esse dinheiro voltado para a cultura, né? Então, vereadora, acho que você pode até falar um pouquinho, na sua opinião, né? Como que está sendo esse investimento, né? Para onde que está indo esse valor todo, essa verba? E a Alessandra até comentou, né, em relação aos editais, que tem muita dificuldade ainda para quem tem projetos, né, de conseguir, de repente, ter acesso a essa verba, né? Ter acesso à lei de incentivo à cultura municipal. Então, se você puder falar a sua opinião e como ter acesso a tudo isso. Bom, então, primeiro, a cultura, nós estamos falando aqui de Mogi, mas é uma lógica, né, que faz parte nacionalmente. Então, no sentido que não há incentivo à cultura de forma geral, as atividades culturais, as atividades artísticas. Então, veja bem, né, quando você pega na questão educacional, aí vai ter que reduzir a disciplina. A primeira atitude que é cortar a fanfarra, é cortar o coral, é cortar a música, é cortar isto. Tá? Ninguém fala assim, vamos ver se é preciso reavaliar a quantidade de aula que tem de matemática. Ninguém fala isso. Ela vai sempre naquela aula de artes, né, que tem aula de artes. Então, então já vem assim, essa proposta lá, já vem desde assim na questão educacional. E aí quem
tem condições, né, de pagar, de frequentar, aí vai ter o acesso. Então, aqui em Mogi não foge a isto. A questão do orçamento da cultura, ele é muito pequeno, né? Então, é muito pequeno um percentual. A gente teve revendo o próprio plano municipal de cultura, que foi construído pelos governos, né, pela prefeitura, vamos dizer assim, não coloca em prática aquilo que ele achou importante, que era você ter 0,5% do orçamento de toda a cidade. Não se chegou a isso. Então, o que eles fazem? Eles pegam um pouco, porque precisa ter, e acabam incentivando, não é distribuindo, eu vejo assim como uma distribuição, para quem tem acesso a esses editais, quem tem condições de fazer esses editais. E daí as pessoas vão aplicar essa verba para atividades que não correspondem com a realidade. Então, a gente tem falado muito, e aí, é claro, eu não sou uma pessoa envolvida, sou envolvida, mas não sou uma artista. Eu tenho ouvido muito, né, que tem a Frente de Cultura Popular aqui em Mogi, que não é o único movimento de cultura, mas é um movimento muito importante na cidade. Então, essa questão da cultura descentralizada. Então, vamos ver, o que Jundiapeba quer enquanto atividade cultural? Essa construção tem que ser feita lá, com a população de lá, com os artistas que tem lá. E isso não é feito. Aí eles criam um edital, como que um cidadão lá de Jundiapeba ele vai elaborar um edital para poder concorrer. Aí ele faz do jeito dele, falar, foi desclassificado, porque não estava dentro das normas. Agora a secretaria criou um escritório, mas que está muito distante do que é o dia a dia dos artistas de Jundiapeba. Estou falando Jundiapeba, mas de Piatã, de outros lugares. Então, alguns lugares acabam tendo condições. Então, a gente tem participado do que ela chama, essa secretária chama, de diálogos abertos. Eu tenho participado. O diálogo aberto fica muito restrito para quem tem tempo de ir, porque é feito à noite. Então, quem que vai deslocar? Fui outro dia lá em Itaçupeba. Tinha uma parcela, mas muito pequena, para representar. Então, algumas pessoas que têm mais conhecimento estão lá. Então, essa descentralização desse fomento era fundamental. E tem um dado que nós não vamos deixar barato, que é a emenda que foi aprovada pelo Poder Legislativo ano passado, de 1.400.000, que a gente colocou claro que era para tirar da comunicação do gabinete do prefeito, comunicação e publicidade, porque quando a gente fala em publicidade, é publicidade dele, então não é uma publicidade da cidade, para atividade de fomento descentralizado na cultura. Aí nós estamos atrás dessa emenda e nós não vamos deixar quieto, então nós vamos atrás dela sim. Olha só, e, Alessandra, como que essa emenda, né, poderia valorizar ainda mais a cultura e como que vai contribuir, né, se caso ela vir de fato a acontecer, igual a vereadora está falando, que não vai deixar quieto. É isso aí, tem que ir atrás mesmo. Na verdade, a gente fala muito da questão da descentralização, como a vereadora falou, né, que é uma coisa muito importante, porque as coisas que acontecem no centro de Mogi, no centro da cidade, elas privilegiam as pessoas que têm acesso já à cultura, né? E aí a ideia é que com essa verba a gente consiga descentralizar mais a questão da cultura e levar para vários outros lugares mais distantes, para um trabalho de base, né, de formação, né? Porque a cultura, ela não é só a questão do entretenimento, né? A gente precisa de oficinas de música, oficinas de teatro, de literatura, que trabalhem na base ali, que trabalhem junto com as crianças ali na escola, que entrem nos períodos, de repente, que, olha, meu filho agora não tem o que fazer. Eu lembro quando eu era criança, algum tempo atrás, todos os espaços que a gente tinha, assim, principalmente no bairro que eu morava, minha mãe me mandava para o centro cultural e ali a gente fazia ou aula de balé ou ia fazer aula de teatro mesmo, que foi quando eu comecei a fazer algumas coisas. Então a gente tinha um trabalho não era só de entretenimento, não era só era de base realmente, enquanto uma disciplina até de educação, né, colaborando ali com a questão da educação. Então essa verba eu acredito que ela vá preencher esses espaços, né?
ela vai proporcionar para que outros espaços possam funcionar como espaços de cultura, que outras atividades descentralizadas e pensando também numa formação na base da educação com a cultura ali aliada para o dia a dia dessas pessoas. Então, toda a verba que vem para a cultura é importante, mas é importante a gente falar que não é uma verba de entretenimento também, não é uma verba para grandes shows, quando a cidade faz aniversário, não é só para isso, né? Porque eu sei que é importante também, mas assim, é uma verba que vem realmente para que a gente tenha um trabalho de base com a cultura, principalmente nessas comunidades mais distantes, na descentralização da cultura, para que todo mundo tenha acesso. Porque é difícil uma criança sair de um bairro mais distante para fazer uma oficina aqui no centro de Mogi. Mas se a gente tem núcleos, tem espaços que consigam fazer esse trabalho nos bairros, facilita muito mais, né? Então, essa verba, ela vai, é óbvio, e é um dinheiro que é nosso, né? A gente então, precisa exatamente, saber, né? para onde ele foi. E, Alessandra, o que a gente tem hoje, né, dentro da cultura aqui no município que você pode destacar para a gente? Tem algo aí que já está sendo feito em relação a um trabalho de base, que você já vê como um início de uma descentralização da cultura? O que vem acontecendo aqui no município? Olha, é bem difícil eu te Olha dizer. só. Que pena, né, vereadora? É bem que pena. difícil eu te dizer. Eu sei que tem várias ações, mas assim, é difícil eu te dizer isso, saber nomear agora quais são esses espaços, né? Eu vejo gente com muita resistência, eu vejo espaços que estão mais centrais, como o pessoal do Ousadia, que são espaços que trabalham pela cultura mais centralizada aqui em Mogi, né, que estão mais no centro da cidade. O próprio Galpão Arthur Neto, que promove oficinas, vários trabalhos. Mas, assim, descentralizado, eu acho que talvez a vereadora me fale melhor do que eu. E aí, vereadora, Então, tem já alguma coisa ou não, né? Não. Porque acho que a população não vê, né? A gente não vê esse tipo de informação sendo, sei lá, compartilhada no Instagram, por exemplo. Então, né? a gente tem falado muito que a gente... Tudo, não é só a educação, a saúde, a cultura, tem que ser política de Estado. O que é essa política de Estado? Você tem um programa, você tem um projeto, um programa que deu certo, saia prefeito, entre prefeito, saia governador, saia presidente, ele se mantenha. Então, no Jundiabe, o prefeito Jundiabe foi de 2001 a 2008, também teve uma movimentação dos artistas e que se criou, né, os pontos culturais, se não me chama, era pontos culturais, que eu lembro também, a gente tem uma grande artista aqui na nossa cidade, que é a Denise Andere, que tem assim, uma atuação, e ela então tinha esses pontos culturais que tinha lá em Itaçupeba, em vários locais, esses pontos culturais. Veio muito dinheiro federal, muito dinheiro federal, que aí eu quero, até estava aí com as leis, mas eu não vou ficar lendo as leis, mas de dizer assim, que também hoje, quer dizer, nessa época nós estamos falando de Jundiabe, que foi de 2001 a 2008, quem que estava como presidente da República? O Lula. Então, tem suas falhas, tem. Agora, novamente, ele retornando, ele está investindo em leis, né? Então, a lei Adir Blanco, a lei Paulo Gustavo, são todas iniciativas que a própria Secretaria de Cultura teve que reconhecer que veio muita verba mas são verbas federais, que daí a cidade tem que trabalhar. Esse trabalho com essas leis federais é que a Frente de Cultura, eu vou falar muito da Frente de Cultura porque é uma frente que agrega vários artistas, ela tem feito críticas porque não é trabalhado de uma forma democrática, entendeu? Não é, então, é sentar e vamos trabalhar como que nós vamos fazer os editais. Então, esses pontos de cultura, voltando, né, eles foram fechados. Então, deu certo, tem crítica, tem falha, pode até ter tido, mas quem que teria que fazer isso? Teria que ser os artistas, junto com o poder público, junto com a realidade, para ver, melhorou aqui? Não foi, foram fechados, tá? Agora está se falando novamente de voltar esses pontos de cultura. Então, eles estão, essa administração, que já é o último ano, né, e aí é uma avaliação minha, se não tem, né, uma preocupação eleitoreira, né, se não tem uma preocupação eleitoreira, por isso que está com essa vontade de voltar esse ponto de cultura. Então, eles estão fazendo a questão de retomar lá em Itaçupeba, que tem assim,
um arsenal, vamos dizer assim, de cultura que está jogado, né, escondido, Sabaúna, entendeu? Então, você vê Itaiaçupeba, Sabaúna, Quatinga, mas a gente vê coisas isoladas que têm que ser investido, mas tem muito mais. Eu fico pensando nos bairros mais distantes. Será que não tem o que fazer nesses bairros distantes, bairro da divisa, que não tem nada? Será que não tem o que fazer? Porque aí você precisa, como diz, botar a mão na massa. Então, esse botar na mão na massa, construir junto ali, é que eu não vejo essa vontade. Então, começa a resgatar esse ponto de cultura que eu, na minha avaliação, estava dando certo, mas se fechou. Mudou o governo, se fechou. Então, é fundamental. Uma outra coisa que eu vi, né, e a Alessandra ela participou porque estava envolvida, que foi a desvirada cultural. Então, os artistas de Mogi, essas casas de resistência, como ela colocou, o Galpão, a Severina, o Ousadia, o espaço Maio de 68, o cursinho Maio de 68, eles abriram para fazer uma desvirada cultural sem ganhar um tostão público. O poder público não poderia ter incentivado. Então, essas questões que para mim, é deliberado, entendeu? De focar em alguns eventos que daí, a conclusão que eu tenho, é que rende lucro. Entendeu? Tem visibilidade. Tem visibilidade. Né? Então, nesse sentido, a gente precisava reverter essa ótica da política cultural aqui em Mogi das Cruzes. Verdade. Eu acredito que tem bastante coisa ainda para ser mudada, né? Igual a vereadora está falando, muita lei federal para chegar também e, de repente, vir até o nosso município e o cenário cultural melhorar, né, gente? Igual a Alessandra mesmo estava falando, a cultura não se trata apenas de um show para toda a cidade, né? A cultura é muito mais do que isso, né? O trabalho feito com as crianças que também forma caráter. Então, acho que é por isso que é importante, é isso que a gente tem que lembrar. E acho que é importante a gente valorizar, sim, a cultura. Por isso, agora, eu quero até mudar um pouquinho o foco. Alessandra, vamos lá. Você que está aí à frente, né? A proprietária do CIA Teatron mesmo, que você fala? Teatron. Teatron. Então, vamos lá. Explica pra gente o que é o CIA Teatron, o que vocês fazem, quem quiser conhecer como é que faz. E aí tem os outros, né? Tem o grupo Jabuticaqui também. A gente vai falando um a um. A Companhia Teatron, na verdade, ela é uma... A gente tem um trabalho empresa, a gente trabalha na área de segurança do trabalho e a gente usa como linguagem para mudança realmente de comportamento dentro das empresas, para conversar com os trabalhadores, para que eles entendam ali a importância da vida deles dentro daquele trabalho que ele está fazendo, a importância de se cuidar, de toda a parte da segurança do trabalho, através da arte. Então, a gente leva através do teatro, palestras teatralizadas, intervenções teatrais. A gente alinhou a questão artística, a questão também ali das leis e das normas de segurança do trabalho. Então, a gente trabalha com arte o tempo todo, né? E aí o Jabuticaqui é um trabalho muito, muito especial que tem aqui em Mogi das Cruzes, é um grupo muito bacana. A gente faz um resgate a gente faz um trabalho, uma pesquisa da cultura maranhense. Então a gente faz a apresentação de Bumba Meu Boi, do Boi do Maranhão, Cacuriá, de várias danças que são típicas ali, que são do Maranhão. Então é um trabalho muito importante, é um grupo muito importante que já foi ponto de cultura também na cidade, já trabalhou como ponto de cultura e tem uma ligação com a gente muito grande. O Galpão Arthur Neto é um espaço de cultura que é efervescente aí na cidade, acontecem muitas coisas, muitos shows, e inclusive vai ser um dos principais parceiros agora do Severina, porque a gente precisa de um espaço para atuar, e o Galpão Arthur Neto tem um espaço excelente e a gente vai utilizar, invadir, vai se apropriar ali também do espaço do Galpão para continuar com esse trabalho que a gente tem, que é de valorização do artista, principalmente do artista mogiano e do artista que tem um trabalho autoral aqui na região, São Paulo e na região, porque essa é a nossa ideia, né? Então a gente traz o artista para dentro do Severina, sempre trouxe o artista, valorizando a arte dele, realmente pedindo para que as pessoas sentem, escutem, que entendam a obra daquele artista, aquele trabalho que é que ainda não é tão prestigiado. Pra você ter uma ideia, eu falei que a gente revertia toda a entrada, o valor pago no Severina, nos 2 anos e meio de funcionamento de Severina, foram mais de R$100 mil totalmente revertido ao artista.
de pessoas que pagavam ali a entrada para assistir o artista e aquele dinheiro ia todo para ele. Então a gente sabe que faz diferença. Fez muita diferença, é um trabalho nosso que faz diferença. E as pessoas falam assim para mim, Lê, mas do ponto de vista comercial, eu falo, gente, mas a gente é artista, né? Se o próprio artista não pensar ali na classe, a gente não pensar na gente, quem é que vai pensar, né? Da onde vai vir isso? Então, assim, é um propósito nosso realmente sempre valorizar o artista e sempre prestigiar da melhor maneira possível esse trabalho. Olha só, gente, que legal, né? Então, só quem já foi, assim, já frequentou, sabe as vantagens, sabe como é gostoso você ter esse tipo de experiência. É muito transformadora também, né? Eu já cheguei aí algumas vezes para o Galpão Arthur Neto e é uma experiência que, assim, te transforma, te toca, o espaço em si é muito legal. Então, a gente recomenda que vocês frequentem, sim, e busquem, né? Todos esses grupos aqui em Mogi para que a gente possa apoiar, incentivar e prestigiar os artistas aqui da nossa região que necessitam desse tipo de apoio, até porque eles precisam sobreviver disso, né? Acho que o artista necessita poder viver da sua arte, sabe? Do que eles sabem fazer, do que eles amam fazer. E a gente falou aqui de diversos desafios, né, dentro do cenário cultural mogiano, mas aí agora, Alessandro, eu gostaria que você falasse dos benefícios e das vantagens de quem tem o contato, né, com uma cultura, ou até de quem tem uma base formada com atividades culturais. Como que isso transforma, né, uma pessoa? Você estava falando até do Cia Teatron mesmo, né, que vocês fazem essa coisa da segurança do trabalho, voltada também para a arte, utilizando arte. Como que a cultura ela pode transformar uma pessoa? Olha, aí vai do ponto bem pessoal, né? Eu acredito que a arte ela muda o nosso olhar do mundo, né? A gente consegue ver o mundo de outra maneira, né? A gente se abre para uma questão assim, a gente se torna mais crítico, a gente se torna mais exigente. Eu acho que é por isso, assim, falando até politicamente, que tem um projeto, né? Eu acho que existe um projeto aí para que a gente diminua a questão, o acesso à arte, o acesso à cultura, porque torna as pessoas mais críticas, né? A pessoa que tem contato com a arte, ela consegue olhar as questões políticas, a questão da sociedade, a questão do ser humano, a questão da outra pessoa com um outro olhar, né? Um olhar talvez mais humano, do meu ponto de vista, né? Então, assim, eu acho que a arte ela vem realmente para trazer, para nos apresentar. Às vezes a gente vê situações do nosso dia a dia, num filme, num espetáculo teatral, e você fala assim, nossa, aquilo ali está acontecendo comigo, acontece com o meu vizinho, acontece com o meu amigo, e eu nunca olhei para aquilo como um problema, uma questão para ser discutida. E a arte, ela nos traz isso, né? Ela nos traz essa sensibilidade. A gente usa a linguagem teatral, por exemplo, dentro de empresa, realmente para provocar essa identificação com as pessoas, né? Para provocar essa mudança comportamental, que é o que a gente faz através da vivência ali, da experimentação ali, de uma maneira, de uma situação bem clara que está acontecendo ali na frente da gente. Então, eu acho que a arte, na verdade, ela nos torna realmente pessoas que olham o mundo por um outro olhar, por um outro ângulo, né? A gente consegue sair da caixinha, a gente consegue sair da nossa bolha, a gente consegue entender que o mundo é muito maior do que aquilo que a gente está vivendo ali. E isso é perigoso, né? Politicamente isso é muito perigoso, né? Porque faz com que você realmente critique, faz com que você olhe e fale assim, cara, aquilo ali eu quero mudar, né? E a gente tem chance de mudar, né? É uma amplitude da mente, assim, né? A gente consegue abrir a nossa cabeça. Na verdade, eu acho que muitos dos nossos problemas hoje seriam resolvidos se a gente conseguisse ter mais acesso à cultura, mais acesso à arte, se a gente conseguisse mudar a forma como a gente pensa o mundo. Nossa, realmente, né, vereadora? Olha, acho que esse ponto que a Alessandra tocou a arte ela é transformadora, né? Eu fiz algumas aulas de teatro e o pouco que eu fiz, você sente a transformação, assim. É bem isso, né? É uma perspectiva de mundo que se torna muito mais ampla, né? É um ser que se torna muito mais crítico, mais pensante em relação às questões de sociedade, inclusive, passa a enxergar problemas, né? Que aí eu acho que é onde está a grande questão da cultura hoje não ser ainda tão valorizada. E aí agora, vereadora, a gente já está encaminhando para o final, infelizmente, porque passa muito rápido. Mas, vereadora, o que a gente pode esperar, assim, né,
até do seu trabalho mesmo, né, como legisladora, dentro da Câmara, como uma das representantes também, né, de frente cultural. O que a gente pode esperar da Câmara Municipal, né? Como que a Câmara Municipal pode continuar atuando para que a cultura tenha um espaço maior aqui no município? Bom, primeiro a gente ter uma ação fiscalizadora do dinheiro público, né? A partir do que recebe, né? Do que a prefeitura recebe, de fato ver se está aplicando corretamente, se está chegando ao seu destino. Então, essa é a primeira questão. A segunda é batalhar para que o orçamento, porque eu sempre tenho dito, o orçamento de uma cidade, ele é uma peça, não é uma peça técnica, né? Porque a gente senta os secretários e fala, porque é uma peça técnica. É uma peça política, porque você tem que ver quais são as prioridades, né? O que é importante para uma cidade chegar naquilo que a Alessandra está dizendo, de ter pessoas críticas, de ter pessoas engajadas, envolvidas. Então, é nesse aspecto. Então, de destinar, né, para a cultura um maior valor. Porque fala assim, mas se tirar de um lugar, descobre outro. Mas será que o lugar que está sendo descoberto, esse lugar que está sendo descoberto não está lá para manter, como saiu na imprensa, funcionário fantasma? Saiu na imprensa. Vamos verificar se é verdade ou não? Então, é nesse sentido que é fundamental o Poder Legislativo ter essa ação. Então, batalhar para que, de fato, a nossa cultura, os nossos artistas, a descentralização, ela tenha de fato, né, que vá, né, para esses lugares mais distantes, projetos com lei federal, para que as nossas crianças se envolvam. Eu não estou mais em sala de aula, mas eu sou educadora, e eu via o quanto um aluno ou uma aluna, ela se desenvolve, ela participa, ela aprende melhor. Porque eu falei da aula de matemática, porque a turma... porque tem bastante aula. Claro que eu quero que as pessoas aprendam a matemática, eu quero que as pessoas aprendam a língua portuguesa. Mas a arte faz com que a pessoa aprenda sem ser aquele jeitinho ali, quadradinho, como a gente fala. Então, será que não era melhor ter menos aula, né, de língua portuguesa, de matemática, para ter aula voltada para a arte? Porque o aluno, quando tem, às vezes, iniciativa do próprio professor de introduzir um teatro na escola, que a gente montou, quando dava aula lá no Enedina, a gente montou, participamos depois do festival, que ela falou da ousadia, a professora Érica, a gente participou do festival, o aluno se desenvolve. Então, é esse olhar que eu espero que realmente a gente esteja preocupado com essa arte para trazer as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos mais críticos. E se você tem a criticidade, você quer mudar. E às vezes a mudança para algumas pessoas não interessa, mas para nós que estamos ali no chão da escola, no chão da arte, interessa essa mudança. É mais que necessária também, né, vereadora? Eu vou fazer uma última perguntinha aqui para a Alessandra, né? Aí a gente já encerra, tá, gente? Calma aí. Alessandra, acho que a vereadora pontuou, né, em relação ao Poder Legislativo. E aí, agora de você, para quem quer criar um projeto cultural, para quem tem esse sonho, para quem tem essa vontade, ou já pensou, mas falou, olha, não sei se faço ou não. O que seria, assim, que você pode falar de dica, de conselho, ou até como criar mesmo, né, um projeto cultural autoral? Como que a pessoa pode fazer isso aqui no município? O que você acha que é essencial? Eu acho que é muito importante, assim, a gente falou da Secretaria de Cultura, e a própria Inês falou, tem vários projetos, várias coisas assim que a pessoa pode procurar para se orientar e fazer o caminho de como elaborar esse projeto. Fora isso, a gente tem profissionais aqui na cidade, né? Nós temos, por exemplo, a Sandra Viana, que tem uma produtora que faz essa parte de projetos, né? Então, eu acho que a pessoa tem que procurar uma pessoa que é leiga nesse assunto, o ideal é procurar pessoas que saibam, que entendam e que coloquem um projeto no papel. Porque, assim, colocar um projeto no papel é um trabalho.
entendeu? Porque aí você tem que cumprir as normas, você tem que saber responder os questionários, você tem que colocar as coisas ali que realmente vão viabilizar o seu projeto, né? Hoje em dia a gente tem várias pessoas que trabalham na cidade com isso, a própria Secretaria de Cultura, se você procurar, tem um pessoal que vai orientar, e procurar também quem está trabalhando na arte, né? Então, às vezes você que vai assistir a gente, puxa, Ale, eu estou aqui em Itaiaçupeba, eu não tenho noção de como fazer. Liga pra gente, manda uma mensagem, entra lá no Instagram e fala, olha, tem um projeto aqui, queria conversar, vamos sentar e vamos conversar. A gente falou, a Inês falou de Sabaúna, por exemplo, eu estive em Sabaúna um dia desses, e a proposta foi para, vamos sentar também com os espaços de Sabaúna e trocar. O Severina fechou, por que o Severina fechou? Como é que outros espaços em Mogi continuam? Vamos fazer essa troca, vamos fazer realmente essa conversa para que a gente chegue a um ponto ali que a gente entenda qual é o caminho. E eu acho que essa questão, esse acesso aos projetos, ele também passa por isso, por essa troca. E a gente do Severina, do Galpão, a gente está super aberto também para que as pessoas nos procurem, vamos conversar, quem sabe a gente não faz ali uma incubadora de projetos, olha, que não maravilhoso, incubadora de projetos ali visando para que a gente traga mais dinheiro para a cidade, que a gente consiga se desenvolver, né? Porque assim, dentro da arte, pelo menos do meu ponto de vista, quanto mais melhor. Quanto mais produtores culturais na cidade de Mogi das Cruzes, melhor. Eu saio do Severina com uma produtora do Severina e saio num outro projeto com uma outra produtora de shows também que vai acontecer, que são shows que vão acontecer aqui dentro de Mogi. Então, assim, quanto mais projetos, quanto mais produtores, quanto mais a arte tiver essa efervescência, é melhor. Então, nos procure, né? Entre em contato com quem está fazendo arte, traga seu papelzinho ali escrito e vamos transformar, vamos atrás da questão da legislação. Olha, você tem que abrir uma empresa, se você precisa disso. Né? Porque é essa troca que faz com que a arte se fortaleça e que a gente consiga crescer aqui dentro da cidade de Mogi e outras cidades do país também. Perfeito, olha aí. E para os artistas que quiserem se apresentar no Galpão Arthur Neto, como que é organizada aí como são organizadas essas apresentações? O Galpão tem uma agenda própria, né? Vocês podem entrar em contato com o próprio Galpão Arthur Neto. E aí quem quiser ser produzido pelo Severina para acontecer, não só no Galpão, como outros espaços, porque a ideia do Severina itinerante, ou cigano, porque a gente não decidiu, vou até lançar uma campanha, itinerante ou cigano. A ideia desse projeto é que a gente aconteça em vários espaços dentro de Mogi das Cruzes. Olha, que legal. Então, quem tiver interesse, tiver um trabalho autoral, principalmente agora, fora da cidade, estiver mais próximo aí, entre em contato com a gente e a gente vai definir uma agenda, vai procurar um espaço. Quem tiver espaços, olha, tem uma casa fechada, dá para fazer um show, dá para fazer alguma coisa, tem um espaço aqui, entre em contato com a gente, porque essa é a nossa ideia, levar a cultura a vários espaços, através do Severina e através desses artistas que Mogi tem um monte. Mogi é um celeiro de artistas maravilhosos. Perfeito. Acho que agora sim a gente pode encerrar com todas essas informações. Tanto conhecimento, né, gente? A cultura ela é essencial. Acho que deu para perceber um pouquinho aí, você que está assistindo em casa, que ela é mais do que necessária, né? E é por isso que a gente tem que encontrar formas, como cidadão, de tentar incentivar e apoiar aqui no nosso município, de cobrar também, né? Principalmente aí os poderes do nosso município, para que eles façam alguma coisa em prol da cultura, para que as crianças tenham acesso desde cedo a tudo isso. Então agora acho que eu só posso agradecer por todo esse conhecimento trazido pela vereadora Inês Paz, pela Alessandra. Muito obrigada, vereadora, novamente por mais um programa, por uma convidada tão especial. Eu que agradeço, acho que é muito importante a gente dar publicidade para os trabalhos bonitos que são realizados aqui em Mogi das Cruzes. Então, a Alessandra, como ela já mesmo disse, né, ela cozinha muito bem, entendeu? Conheço a comida dela, nordestina, então a gente quer continuar que a Severina funcione, seja onde ela estiver, nós vamos estar juntos. É isso. E, Alessandra, muito obrigada. Você também, que o seu trabalho continue aí perpetuando bastante, que os projetos culturais possam se inspirar também, né? Os produtores culturais possam se inspirar em todo o trabalho que você está realizando, que os artistas consigam, né, mais acesso a tudo isso e que tenham uma vida melhor, né? Que acho que é o necessário, né? O que eles precisam também, viver de arte. É isso aí. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a você.
É isso, gente. Então, ó, vamos continuar acompanhando, tá? O Severino, igual vocês já viram aí. Quem sabe depois a Alessandra não lança a campanha, né? Severina itinerante, cigano, vamos ver como que vai ficar. Mas vocês podem acompanhar tudo isso pelas redes, tá? Que se Deus quiser, já a cultura vai estar maior aqui no nosso município. Agradeço a todos vocês pela audiência, pela companhia novamente e aguardo vocês no próximo programa, né? No próximo Mulheres em Pauta. Muito obrigada, vejo vocês na próxima, que é a Andriele Mendes. Até mais!